Gostaria de passar também uma pílula sobre a árvore chamada terebinto, né? Que de algumas ocorrências da escritura, como em Gênesis 43:11 e na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, 14 e 15. Dentro ainda daquele item das coisas da criação, né, de que tanto árvores como animais, como os astros, né, os sinais nos astros, a ocorrência de fenômenos climáticos, enfim, né, itens geográficos da Terra, né, como rios, montanhas, vales, os mares, enfim, né, elas buscam nos ensinar também sobre as coisas do Criador, porque são a assinatura de quem pintou esse quadro, né. E com o terebinto não é diferente, né? Ela tem, em primeiro lugar, que ela se parece com o carvalho, ela é parecida com o carvalho. Então, o carvalho a gente tem, eu já comentei sobre a ideia, né? De acordo com seus frutos de circuncisão, né? Ter como frutos algo que simboliza a circuncisão, pela imponência dele, pelas ocorrências também de testemunhos nas escrituras. E pela sua longevidade, né, ela é um símbolo muito apropriado para o Criador, para o Pai, né? E se o terebinto é parecido com ele, bom, a imagem expressa física do Pai estava no Filho, né? E quando os próprios discípulos questionavam, pediam para o Messias para que mostrasse o Pai, ele respondia assim: pô, mas eu tenho estado com vocês há tanto tempo e vocês ainda não estão me enxergando, né? Na verdade, ele era a imagem expressa do Pai, né? Então, com essa semelhança, né, a gente pode também associar o terebinto a ele, então, porque é como uma das figuras dele, né? Porque também possuía grande porte, tá? Crescimento rápido, símbolo de resistência e resiliência, e tinha propriedades medicinais, né? Lembra que a folha, né, da árvore da vida, né, ela serviria como saúde e remédio para as nações, tá? As folhas dessa árvore trariam a cura para as nações, para os gentios, tá? Essa árvore ela também possui a física, né? Também possui uma resina aromática. Lembrem do nardo, do perfume, do unguento, né? O aroma ele sobe pelo ar até o Altíssimo, certo? O ar, o entendimento, o espírito. Mas ela só é exalada, ou seja, ela não vem de pronto, mas ela só é exalada, ela só é liberada quando há um ferimento nessa árvore, ou seja, quando a casca dela é arranhada ou cortada. Isso significa o seguinte, que quando Roma estava com o relho na mão, surrando o corpo físico do Messias antes do madeiro, ali eles estavam arranhando a casca do terebinto, né? E já estava começando a subir o aroma da resina dele aos céus, certo? Também quando ele foi já com o corpo dele no madeiro, quando ele foi ferido com a lança, da onde verteram água e sangue, né? Ali também eles estavam abrindo um corte na casca do terebinto, tá? Para que a resina dele subisse, né, de aroma agradável, como sacrifício de aroma agradável ao Criador, tá? Além disso, né, também a madeira dessa árvore ela produz uma brasa que queima com intensidade e duração superiores em relação às outras madeiras, tá? E de uma medida aritmética e proporcional, para se fazer o cálculo, ela tem intensidade e duração 2 vezes maior. Ou seja, o madeiro, né, o corpo dele produziu um fogo, tá, em porção dobrada. O fogo a gente sabe que é o símbolo do espírito do Criador, né? E o terebinto aqui, a queima desse fogo, a intensidade, a força desse fogo é em dobro, é porção dobrada. Lembrem da porção dobrada lá que Eliseu pediu a Elias, né? Pediu como coisa difícil que Elias tinha dito, né? Mas de fato foi dado a ele, né? Se a gente acompanhar as histórias lá de Eliseu, a gente vai ver que de fato isso se concretizou, né?
a porção dobrada do fogo, né? A gente pode lembrar também que na véspera do sábado, do Shabá, que é onde estamos, certo? A gente já está, inclusive, quase nas portas do Shabá. Na véspera do Shabá a gente tinha que recolher porção dobrada do maná, aquilo que cai do céu, a gente tinha que recolher porção dobrada, certo? Justamente como preparação para o sábado, né? Então, o terebinto também tem esse testemunho em sua forma física, tá? Então, esses pequenos sinais deixados na criação, lembrando que essas características dessa árvore aqui, tá? Elas não foram implantadas por homens, tá? Isso aqui é uma árvore, portanto, ela não foi fabricada em uma indústria, né? Ela não foi produzida em laboratório, certo? Não existe nenhuma multinacional que desenvolveu ela, tá ok? Ela é um testemunho bruto, cru e intocável da criação do Messias, né? E, portanto, pode ser sim um testemunho fiel e confiável de uma aparência dele, vamos dizer assim, né? Lembrem que se alguém achar loucura eu estar comparando árvores da criação a padrões espirituais, lembre que um dos cegos que o Messias, nosso Salvador, curou, ele não curou em etapa única, como ele sempre fazia, mas ele curou em duas etapas, né? Por que isso, né? Será que ele não tinha poder suficiente? Por que ele curou o cara parcelado, né? É claro que é para nos ensinar, né, gente? É claro. E quando ele tocou os olhos desse cego, ele na primeira etapa foi que ele ainda não estava com a visão plenamente restabelecida, mas ele disse que ele enxergava os homens como árvores, né? Vendo como silhuetas de árvores. Depois o Messias voltou a tocar e aí sim a plena visão dele foi restabelecida. O que aconteceu ali? Isso eu gostaria também de trazer num outro momento. Na verdade, ele restaurou primeiramente a visão espiritual da pessoa, né? Que é o que importa, certo? Isso foi para nos ensinar. Depois a visão física, que é útil e conveniente para qualquer ser humano, né? Mas a visão espiritual é a mais importante. Foi a primeira que foi restabelecida, né? E quando ele teve a visão mais fundamental, que é a espiritual restabelecida, ele enxergou os homens como árvores, numa pista muito interessante de que as árvores da nossa criação também representam padrões de comportamentos espirituais humanos. Todas elas, tá? Assim como os animais também representam, e isso está bem claro lá no Levítico, certo? Naquela lei lá dos animais que poderiam ser consumidos e os que eram proibidos, né? E assim também como a gente tem outros padrões na criação que nos dão a entender isso aí.